Olá, começa agora mais uma edição do programa Todos os Grãos, o seu espaço para ficar muito bem informado sobre as novidades das principais commodities do agro. O Brasil é líder mundial na produção de café, mas o que pouca gente imagina é que aquilo que hoje sobra na lavoura pode se transformar em tecnologia de ponta. Um estudo internacional com liderança brasileira conseguiu transformar folhas de café em nanopartículas de óxido de zinco, com aplicações que vão da saúde ao meio ambiente e até à tecnologia. A pesquisa, inclusive, foi publicada em uma revista internacional importante. E para explicar essa inovação e o que ela pode representar para o agro brasileiro, eu converso agora com o professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e coordenador do estudo, Igor Polikarpov. O professor já vai aparecer com a gente aqui no nosso telão para participar desse nosso programa de hoje. Professor, seja muito bem-vindo aqui com a gente primeiramente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem por aí? Obrigado, Felipe. Estou ótimo. Muito obrigado pelo convite do canal AgroMais. É um meu prazer participar deste programa. Muito bem, professor. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação com a gente. Vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo. Queria, professor, que o senhor começasse contando para a gente como surgiu essa ideia de usar as folhas de café, que é um resíduo da lavoura, como matéria-prima para uma tecnologia tão avançada. De onde veio essa ideia desse estudo aí com a folha do café? Tudo começou há algum tempo atrás, porque nosso centro, nosso grupo participa do estudo de valorização de resíduos agrícolas faz vários anos. Então, nós participamos desde o começo do programa de etanol celulósico, que pega resíduos agroindustriais, como bagaço de cana, por exemplo, e transforma isso em açúcares que possam ser transformados em etanol. Uhum. Nesse caminho, você usa tecnologia enzimática e diversos pré-tratamentos de biomassa, e um componente que sempre sobrava foram extrativos de plantas. Então, se a gente pega planta, tem extrativos, e para fins de produção de etanol celulósica, eles são muito pouco utilizados. E nós pensamos, bom, se temos esses extrativos, por que a gente não pode valorizar eles de alguma maneira? E a maneira que nós achamos foi sintetizar nanopartículas de óxidos de metais, como óxido de zinco, óxido de cobalto, e alguns outros óxidos, e depois aplicar essas nanopartículas para fotodegradação de corantes ou resíduos químicos, para ver a atividade antimicrobiana delas, para diversas aplicações que a gente pode achar para essas nanopartículas. Professor, quando a gente fala aí em nanopartículas, vamos tentar só explicar para a nossa audiência. Muita gente imagina algo muito distante da realidade, né? O que são, de fato, essas estruturas e por que elas são tão especiais, digamos assim? Na verdade, não tem nada muito distante. Nós podemos sintetizar nanopartículas de extrativo de várias plantas. Aliás, você consegue sintetizar nanopartículas com propriedades muito interessantes se você usa diversas plantas, porque extrativos das plantas vão influenciar a propriedade de nanopartículas. Nanopartículas têm propriedades especiais porque, em função de tamanho muito pequeno, eles têm área de superfície muito alta. Então, para aplicações como a atividade antimicrobiana ou como degradação fotocatalítica, esse tamanho de nanopartícula é crucial. Ou seja, para explicar mais simples, é assim: se você pega uma bola grande, a superfície dela em relação ao volume vai ser relativamente pequeno. Se você vai diminuindo essa bola,
superfície diminui mais lentamente do que volume. Então, a razão entre tamanho, volume, e superfície aumenta conforme você diminui o tamanho de partícula. Então, nanopartícula, aquilo que tem tamanhos na escala nanométrica, tem razão muito grande entre superfície e volume. E como várias reações químicas acontecem na superfície, isso faz com que nanopartículas têm atividades, propriedades químicas e físicas muito especiais. Pois é, ali no estudo eu estava dando uma olhada, né? É um estudo técnico, mas eu estava tentando entender um pouquinho, e ele ali em determinado momento fala em síntese verde de nanopartículas. O que a gente pode entender como síntese, o que isso significa na prática? O que é essa síntese verde de nanopartículas? A síntese verde, de certa maneira, é um jargão, porque meio que relaciona síntese de nanopartículas com plantas como extrativos. Você pode também chamar essa síntese como síntese biossíntese ou bioinspirado, ou como quiser. Então, síntese verde significa que nós estamos usando extrativos de plantas na síntese de nanopartículas. Nanopartículas possam ser sintetizados somente pela via química, mas propriedades das nanopartículas sintetizadas por via verde são diferentes das propriedades nanopartículas sintetizadas pela via química. Muito bem. E quais são, então, os componentes presentes ali nas folhas de café que tornam possível esse processo sem o uso de produtos químicos agressivos? Bom, nas folhas de café são presentes vários metabólitos secundários, taninas, corantes, várias outras moléculas químicas que normalmente, em vários processos industriais, são simplesmente descartados. Ou as próprias folhas nunca são muito utilizadas. Agora, se a gente pode pegar material tão disponível no Brasil como folha de café e usar esse material para sintetizar materiais avançados como nanopartículas, e nanopartículas de óxido de zinco, por exemplo, e isso abre perspectivas de valorização de resíduos ou subprodutos agrícolas que a gente não tinha antes. E isso que me atraiu nessas tecnologias. E por que... Agora estamos usando também, além de folhas de café, folhas de cana, folhas de outras plantas. Então, estamos abrindo esse estudo, estamos se estendendo aí. Agora, e por que ali o óxido de zinco foi escolhido como o foco da pesquisa, professor? O que é que ele tem de especial, digamos assim? A princípio, nós podemos sintetizar vários óxidos metálicos. Então, não somente óxido de zinco, mas como eu falei, óxido de cério, óxido de cobre, óxido de manganês, assim por diante. Óxido de zinco é particularmente interessante porque ele ele é considerado seguro. Então, existe nos Estados Unidos, tal de Food and Drug Administration, FDA, e para compostos que não representam perigo para a saúde, eles dão um status chamado GRAS, Generally Accepted as Safe, eu acho que é assim como, ou Generally Regarded as Safe, ou seja, considerado seguro em termos gerais. Muito bem. Óxido de zinco tem esse status. Isso significa que nós podemos utilizar ele para protetores solares, para aditivos para alimentação, nas práticas agrícolas, nas diversas aplicações, e ele não vai representar problemas para a saúde humana ou saúde de animais. Isso significa, por exemplo, que o óxido de zinco, ou nanopartículas de óxido de zinco, pode ser aplicado nas práticas agrícolas. E nós estamos estudando agora isso, porque o que tudo indica nossas nanopartículas não somente têm atividade antimicrobiana e matam bactérias, mas elas também matam muito eficientemente fungos.
E significa que você pode usar essas nanopartículas na práticas e na agricultura. O professor, de modo geral, do ponto de vista científico, qual foi o resultado mais surpreendente ou o que mais se destaca no seu ponto de vista aí dentro desse estudo? No seu ponto de vista, do ponto de vista da sua equipe, enfim, qual o resultado mais te surpreende? Bom, o que, por exemplo, nós descobrimos aplicando nanopartículas, se você joga luz em cima delas, você consegue degradar corantes, como o azul de metilena, por exemplo, o cristal de violeta. Em poucas horas você degrada tudo. Isso significa que a gente pode usar essas nanopartículas para tratamento de água. Em estudo separado, nós usamos nanopartículas para degradar antibióticos presentes em água residual de plantas farmacêuticas. Também, poucas horas, não sobra nada do antibiótico. Esse foi um estudo. E outro estudo que realmente eu achei muito interessante e muito promissor foi que nós demonstramos que essas nanopartículas têm atividade muito boa contra bactérias patogênicas, então, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, assim vai. Mas também contra fungos. É muito difícil matar fungo. Tem vários fungos patogênicos que atacam plantas e causam prejuízo gigante para a agricultura, inclusive a agricultura brasileira. Nossos nanopartículas têm efeitos muito fortes contra esses fungos. Então, como próximo passo de desenvolvimento, essa pesquisa, esse projeto, a gente está querendo agora aplicar nanopartículas para tratamento de doenças provocadas pelo fungos, em cana, por exemplo, em laranja, e assim, na próprio café. E tentar tratar essas doenças de maneira verde, sustentável, usando nanopartículas que foram sintetizadas com próprios extratos de plantas. Muito bem, professor. A gente, inclusive, vai destrinchar, vai conversar um pouquinho mais sobre as possibilidades, né, a partir dessas descobertas. O senhor deu uma pincelada aí para a gente já, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e aí, na volta, a gente conversa um pouquinho mais, então, sobre as aplicações, sobre os potenciais aí das descobertas nesse estudo, tá? Eu volto já já para conversar com o senhor. Para você que está em casa, antes da gente ir aqui para o nosso intervalo, eu quero só lembrar que você pode rever esse nosso programa aqui, essa nossa entrevista na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso canal lá no YouTube. O endereço por lá é youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Todos os Grãos. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Hoje o nosso bate-papo com o professor Igor Polikarpov, que já está com a gente aqui no nosso telão, para a gente voltar com o nosso bate-papo. Professor, no primeiro bloco ali a gente buscou entender um pouquinho as questões técnicas, né, do estudo, entender de fato os resultados. E agora eu quero voltar essa nossa conversa enfim, trazendo um pouco para os potenciais de aplicação, para como os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados na prática. A gente percebe que essa descoberta não é só uma descoberta de laboratório, né? Mas algo que conversa com desafios reais, por exemplo, da sociedade. Comparado com os métodos tradicionais, professor, esse processo ele é realmente mais sustentável? Em que pontos ele, por exemplo, reduz impactos ambientais? É um processo mais sustentável, porque a gente basicamente aproveita extrativo de plantas
tipo folha de café, e a gente faz extrativos com água, a gente não usa nenhum reagente químico. E com isso a gente gera muito menos resíduos do processo comparando com processo químico, por exemplo. Então, o próprio processo é sustentável. Além disso, como eu já falei, especificamente o óxido de zinco pode ser usado praticamente para todas as aplicações envolvendo alimentação, saúde, aplicações na agricultura. Então, em função de propriedades muito específicas das nanopartículas, você pode utilizar, por exemplo, eles para combater infecções fúngicas ou bacterianas das plantas, e você sabe que essas infecções trazem enormes prejuízos para a agricultura brasileira. E atualmente você trata eles com reagentes químicos muito pouco saudáveis e com todos os impactos em saúde humana, em saúde de animais, em contaminação de águas. Então, se a gente pode evitar isso usando reagente, usando material, nanopartículas, que pode substituir, que seja em parte, esses defensivos agrícolas, isso seria muito bom. Se eu entendi certo também ali no estudo, ele mostra que essas nanopartículas, elas conseguem, por exemplo, também degradar poluentes orgânicos. Isso então poderia ser aplicado, por exemplo, no tratamento de água ou de efluentes, né? Isso. Uhum. Como nanopartícula de óxido de zinco e nanopartículas de óxido de cério são semicondutores de banda larga, ou em linguagem simples, se você joga luz nelas, elas vão produzir espécies reativas de oxigênio, ou seja, oxidar matéria orgânica em volta delas. E como a nanopartícula tem superfície muito grande, essa oxidação vai ser muito eficiente. Você simplesmente pode utilizar luz e nanopartículas para tratar, por exemplo, água residual, para matar micro-organismos presentes na água, ou então degradar compostos orgânicos como corantes, ou, ou antibióticos, resíduos de produção de fármacos e assim por diante. Ou seja, qualquer composto indesejável que a gente tem na água, a gente pode tratar usando espécies reativas de oxigênio gerados pela luz e nanopartículas verdes. Bacana. O senhor comentou ali no primeiro bloco, se eu não me engano, né? Existem outras culturas agrícolas que talvez possam seguir esse mesmo caminho de aproveitamento de resíduos, né? Exato. Na verdade, nós estamos expandindo esse estudo e, além de café, nós estamos usando agora folhas de cana, folhas de oiti, folhas de urucum e assim por diante, tentando, então, não somente sintetizar nanopartículas novas, mas também comparar propriedades das nanopartículas, ver as diferenças que elas apresentam, tanto no seu formato físico, como nas propriedades fotocatalíticas e antimicrobianas, tentando não somente abrir o leque de possíveis aplicações de resíduos agrícolas, mas também abrir o leque, otimizar aplicações dessas nanopartículas para combate de infecções microbianas ou degradação de matéria orgânica em água residual, assim por diante. Uhum. Professor, a gente falou aqui sobre alguns benefícios ambientais, benefícios na área da saúde, por exemplo, mas eu vi também que o estudo avançou para uma área de tecnologia, né? Com o desenvolvimento de um dispositivo ali de memória biodegradável. Como surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu a partir de projeto financiado pelo CNPq, no âmbito do programa BRICS, ou seja, é um projeto colaborativo internacional entre África do Sul, Brasil,
e Índia, do qual eu participo como participante brasileiro. E no âmbito desse projeto, o que a gente tentou fazer, e com sucesso, é usar nanopartículas verdes sintetizadas, conforme nós discutimos um pouquinho antes, para produzir memórias resistíveis biodegradáveis. Porque memórias resistivas, ReRAM, chamados reprogramáveis, é uma memória de computador. Aquele pendrive que você usa para gravar dados em computador funciona dessa maneira. Só que conforme a gente acumula cada vez mais e mais produtos eletrônicos, essa quantidade de lixo eletrônico cresce e não é muito claro o que fazer com ele. Então, seria muito mais interessante se a gente pudesse usar alguma coisa biodegradável. Como você pode perceber, a gente gosta de tecnologias verdes, biodegradáveis, sustentáveis ambientalmente, e nós falamos, bom, por que a gente não tenta desenvolver um dispositivo de memória que poderia utilizar compostos sustentáveis, biodegradáveis, que poderia ser produzido usando tecnologias verdes. E foi isso que nós fizemos. E o senhor consegue imaginar no futuro aí, de repente, então, equipamentos eletrônicos feitos com materiais vindo do campo? Existe essa brecha, digamos assim, que precisa ser de fato preenchida? Existe potencial para isso no futuro? Eu não tenho nenhuma dúvida que campo vai gerar tecnologias mais avançadas no futuro. O próprio síntese de nanopartículas verdes é um passo nessa direção. Nós também podemos produzir nanocelulose, é um material maravilhoso com propriedades muito interessantes. Nós podemos usar as próprias plantas para produzir elicitórios que poderiam induzir resposta imunológica de plantas e, com isso, diminuir o uso de defensivos agrícolas, um pouco no sentido de aplicações de nanopartículas também. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o uso de biotecnologia moderna vai aumentar a eficiência e produtividade do campo a partir dos materiais e moléculas gerados no próprio campo. E eu acho isso muito bonito. Professor, tudo isso que a gente está conversando leva a uma pergunta central, principalmente para o produtor rural que está nos assistindo, para quem é ligado diretamente ao agronegócio, que é sobre o impacto econômico. Hoje, por exemplo, as folhas do café são praticamente um resíduo sem valor. A partir de tudo isso que a gente está conversando, qual o potencial econômico que esse material, então, pode ganhar com essa tecnologia? Por exemplo, no futuro, o produtor poderá, então, ser remunerado não só pelo grão, mas também pelas folhas do café, por exemplo? Eu não tenho dúvida que se a tecnologia de produção de nanopartículas verdes vai, de fato, para aplicações no campo, nós vamos ter demanda pela folha de café e pelos extrativos, porque nós vamos precisar produzir nanopartículas na escala industrial. E isso gera um loop positivo, porque produtor que agora só aproveita grãos de café pode aproveitar também folha. Ele pode gerar nanopartículas, ele pode usar nanopartículas para combater doenças fúngicas e bacterianas que afligem próprios plantas de café. Então, fechando de certa maneira, quando você aproveita resíduos gerados no campo para aumentar a própria produtividade das culturas que a gente encontra no campo, e café é uma delas. Muito bem, professor. E agora, quais são os próximos passos aí? De repente, em quanto tempo o senhor acredita que esse tipo de inovação pode gerar impacto econômico real para o produtor? Quando que efeitos práticos, digamos assim, poderão começar a ser vistos? Quando a gente vai começar a ver os resultados da pesquisa de fato serem aplicados no campo? Enfim, quais são os próximos passos, o senhor acredita aí? Bom, isso depende um pouquinho de interesse que
pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, agora têm essa tecnologia. Estamos muito abertos para colaborações com produtores, com o setor agrícola. Se, de fato, vai haver interesse prático e na aplicação de tecnologia que nós estamos desenvolvendo, nós vamos ampliar a escala de produção de nanopartículas, nós vamos aplicar essas nanopartículas no campo e se de fato os resultados vão ser tão promissores como eu espero que eles sejam, não sei, 5 a 10 anos a gente vai ter tecnologias de ponta funcionando no nosso país. Eu tenho plena convicção que isso vai acontecer. Muito bem, a gente, é claro, vai acompanhar toda essa evolução, esse passo a passo, e o nosso papel aqui é, de fato, fazer essa ponte entre o que está sendo estudado, entre a ciência, entre a docência, né, entre a academia e o produtor rural, o agricultor que está na outra ponta, esperando, de fato, essas novidades e inovações chegarem a eles ali. O nosso papel, de fato, fazer essa comunicação. Eu quero agradecer demais, viu, professor, a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente aqui. Se a gente tivesse tempo, a gente conversaria aqui por mais meia hora, porque o estudo, de fato, é muito interessante, tem vários pontos interessantes, mas foi bacana a gente já conseguir apresentar um pouquinho, né, dessa novidade para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Um bom ano, a gente vai conversar em novas oportunidades, com certeza, professor. Muito obrigado, Felipe, pelo convite e pode contar comigo para outras conversas. Valeu, professor. Até uma próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra nas próximas edições aí do nosso programa Todos os Grãos. Até a próxima. Tchau.